Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Império, da regência à República. Lembrando que, aonde a gente tá, tio? Vamos lá. O Brasil estava passando por uma das fases mais conturbadas da sua história. Lembrando que não é a única, já a gente vai ter Era Vargas, ditadura civil-militar, uma certa ou relativa participação na Primeira e na Segunda Guerra e até o período atual e também é bem conturbado, diga-se de passagem. Mas vamos focar o que é o Brasil Imperial. O Brasil Imperial tem início historicamente quando o Brasil vira independente. Mas sua independência vem lá, ó, lá de trás, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a chegada da família real aqui no Brasil e todas essas repercussões deram por fim a independência do Brasil, o Brasil Imperial e a proclamação da República. Vamos entender um pouquinho mais sobre o período regencial, a proclamação da República. Primeiro, o que é uma regência? Eu já ouvi falar, já ouvi músicas, já ouvi canções sobre regência, mas não entendo, tio, o que é reger algo. Vamos tentar fazer uma analogia na qual pensamos nós que somos uma plateia de uma linda banda cerimonial. Lá na frente dessa banda existe um cara mexendo os braços, paquetas, pedaços de pau, o que você quiser chamar. Isso faz com que, ao mexer-se, a banda toca músicas, estilos, notas diferentes. E a gente fica lá apreciando o som. O regente é essa pessoa e a ideia de usar uma regência para controlar o Brasil é quase a mesma, na qual a plateia seria o povo, a banda seria a política brasileira e ao mover dos braços, a política brasileira iria para um lado ou para o outro e por isso também a nossa economia, a sociedade. Mas interessante, boa analogia, no qual a mudança da mão não altera a plateia. A plateia é o povo. O povo não se altera. Aquele Zé e mora lá no interior de Pernambuco, sertão brabo, com deficiência para arrumar alimentos, água e tudo mais, para ele nada mudou. Só mudou para a banda, para os políticos, tá certo? Existia, nesse período, três tipos de partidos políticos, tá certo? Mas antes de chegar a ele, vamos estruturar nosso período regencial. Na qual a gente tem quatro etapas: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo. Foi um período muito conturbado. Vocês podem notar aí, são pelo menos 9 anos. 9 anos bem complexos, onde o Brasil teve várias pessoas tentando controlá-lo, mas essas pessoas não eram muito diferentes uma das outras. A gente pode notar que existem três partidos políticos. Não são considerados, lógico, partidos políticos. São considerados correntes políticas. Já o partido político é uma coisa mais recente. Temos os moderados, o Xangão. Então, se a gente botar naquela direita, esquerda ou centrão, eles estariam no centro. Eles são moderados pelo fato de que queriam um império, mas um império na qual existe um monarca moderado, no qual por exemplo, o Senado poderia sim ter participação política e um determinado controle político. Temos os restauradores ou camurus, eram mais portugueses,
ou um certo luso-brasileiro, ele é intermediário, portugueses que vieram para cá e tiveram filhos brasileiros. Esse pessoal iria todo tipo de restauração. Restaurar até a volta de Dom Pedro I, um antigo imperador do Brasil. Antigo e primeiro, tá? E temos os exaltados ou os farroupilhas. Ele iria para o lado mais das cidades, os participantes. Participantes era a amada média do povo urbano, tá certo? Eram os mais exaltados, como o nome diz, e queria o fim da monarquia e a proclamação de uma república. Mesmo com ideais bem distintos, nenhum dos três iria uma mudança social. Eles iriam sim um controle político, mas mudança social na qual a aristocracia ou os poderosos perdessem sua hegemonia, para eles não funcionaria. Só seria o que mudaria era quem estava no poder e ou no controle. Vamos falar propriamente das regências. A primeira regência a gente considera a provisória. A provisória foi em 1831, tá certo? Lembrando que as regências faziam parte da Constituição, mas a provisória foi pelo fato de que existia vamos dizer assim, uma férias no momento. Na hora que Dom Pedro I abdicou do seu trono para seu filho, e seu filho, por ser muito purizinho, não pôde dominar, não pôde exercer o seu papel, teve e as carreiras vão tratar ou escolher uma regência, mas estava de férias. O pessoal não estava trabalhando. Então, a regência trina provisória, e tem nesse 1831, não foi escolhida provisoriamente pelo fato, não, vamos escolher, e ano que vem a gente decide. Não, estava todo mundo de recesso e teve que ser escolhido alguém para controlar o Brasil. Quem foram? Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos, Francisco de Lima e Silva. O principal ato dos regentes foi a proclamação da lei regencial, que suspendia temporariamente o exercício do poder moderador. Isso é muito importante, pois sem o poder moderador, mesmo Dom Pedro II sendo bem pichototinho, o futuro Dom Pedro II sendo bem pichototinho, ele não teria o controle. Era uma passagem do controle do imperador, mesmo e momentâneo, para a regência. Ele proibiu a criação de novos impostos, tá certo? Proibiu a dissolução da Câmara dos Deputados, produziu o processo criminal, conferir ampla autonomia judiciária aos municípios e a proibição do tráfico negreiro da NCI. Se você nota, essa é uma parte mais liberta da nossa política, na qual existe uma tentativa de transporte de poder do imperador, um poder que a gente considera central, para uma passada do poder central para um poder mais, vamos dizer assim, de todos. É um estilo de governo na qual não existe uma centralização do poder e sim uma descentralização do poder. Daí foi escolhido a regência trina permanente, na qual os três regentes seriam Francisco de Lima e Silva, José de Costa e Carvalho e Braulio Muniz. Todos os três pegaram um tipo de governo mais, vamos dizer assim, mais liberto, né, na qual foi entregue, mesmo que pouquinho, umas decisões para os municípios. Existe a criação da Guarda Municipal, Guarda Nacional, tá certo? A Guarda Nacional foi inventada pelo ministro da Justiça, Padre Diogo Antônio Feijó.
uma milícia armada formada por pessoas de posses e se transformou no principal instrumento de repressão da aristocracia rural para conter os movimentos populares. O mando da Guarda Nacional dos municípios era entregue ao coronel, patente vendida aos grandes proprietários de terra. Lembra que nesse momento, mesmo a gente está falando do liberalismo político, na qual não há tanta intervenção do poder central nos municípios, estados e governos mais descentralizados, quando você dá uma guarda nacional a um coronel, o coronel tem um controle maior na sua cidade e mais para frente, ou até mesmo aqui tem o início do que a gente chama do coronel, eita, é o controle do coronel. Bugou minha cabeça. O controle do coronel em municípios e cidades. Já a guarda do local era total, a polícia do local, inclusive, era total controlada por ele. A gente tem em 1832 foi aprovado o Código do Processo Criminal, tá certo? Mesmo sentido, mesma ideia, era utilizada para garantir a imunidade dos grandes proprietários de terra. Lembra? E esse Código do Processo Criminal foi uma forma de garantir aos proprietários de terra, os grandes aristocratas, um poder centralizado nele. Não um poder só centralizado nele. A justificativa de que eu posso tudo já está na lei. Eita. No ano de 1834, procurando atenuar a disputa política entre os exaltados e moderados, foi elaborado o ato adicional, que estabelecia algumas alterações na Constituição de 1834. Vamos ver quais foram. Primeiro, a criação das assembleias legislativas provinciais, substituindo os conselhos provincianos e garantindo uma maior descentralização política. A extinção do Conselho de Estado, que assessorava o imperador no exercício do poder moderador. A criação do município neutro do Rio de Janeiro, sede da administração central. Substituição da regência trina pela uma regência única, eleita pelas assembleias de todo o país. O mandato do regente seria de 4 anos, semelhante medida é tida como experiência republicana. Ainda estamos falando de um tipo de governo mais liberal, na qual descentraliza o poder e deixa o poder na mão dos grandes proprietários rurais. Todas essas leis, o próprio ato adicional é para tirar o poder central e redividir. É um pequeno experimento do que uma democracia, uma república deveria ou poderia ser. Lógico, vamos falar que o poder não era dado ao povo. O poder era dado para os grandes agricultores, grandes proprietários de terra. O ato é visto como um avanço de ideias liberais, visando garantir uma maior autonomia aos poderes locais. No ano de 1835, Padre Feijó foi eleito regente único. Então vamos para a regência una de Feijó, e durou de 35 a 37. Houve uma reorganização dos grupos políticos, aqueles moderadores, o moderador, como é que chama? O extremista e o português, todos esses três foram relocados para os progressistas e os regressistas. O progressista defendia uma autonomia provincial, na qual cada província, estado e município teria uma relativa autonomia, e os regressistas pregavam uma maior centralização política para enfrentar os movimentos populares. Os progressistas criaram um partido liberal e os regressistas o Partido Conservador.
Durante a regência de Feijó, ocorreu dois importantes levantes regenciais. A Ambanagem, na província de Pará, e a Guerra dos Farrapos, na província do Rio Grande do Sul. Mostrando capacidade para conter as revoltas, Feijó sofre grande oposição parlamentar, sendo obrigado a renunciar em 1837, dando lugar à regência de Araújo Lima, de 37 a 40. Ele era conservador, lembra, o período todo anterior foi liberal, na qual existe, eu vou repetir, o poder centralizado anterior foi repartido para os municípios, as províncias. Lembra, e não era qualquer pessoa que estava no poder, não. Lembra, e quem estava no poder era praticamente os senhores de terra locais. Em Pernambuco, até hoje, a gente tem muito exemplo de coronéis e usaram e usam seu poder para domínio político. E isso era muito comum. Até entrar Araújo de Lima, que bota a lei interpretativa do ato adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia centralização política. Em tese, essa lei interpretativa é você pegar o ato adicional e interpretá-la de jeito mais conservador, retirando o poder das províncias e recolocando no poder poder mais central. Foi criado o Clube da Maioridade, clube no qual, mais pra frente a gente vai ver, ele é um dos grandes responsáveis pelo golpe da maioridade, que dará a Dom Pedro II o poder de imperador do Brasil. Segundo os membros do clube, a presença do imperador contribuiria para cessar os movimentos populares, já que o período regencial teve tantas revoltas ou fusões, muita disputa política local e central, acreditava-se, esse clube, que um imperador, um poder centralizado absolutamente nele, haveria de dar certo. Lembra que isso é uma coisa justificativa dos reis absolutistas, na quais eles já acreditavam, e se tiver um rei com poderes absolutos defendendo, o reino seria muito melhor do que pequenos ou médios reinados ou reis. Continuando, daí existe o que a gente chama do golpe da maior idade e força Dom Pedro II a virar imperador do Brasil, tá certo? Para tentar conservar o que o Brasil tinha sobrado. Mais uma vez, os partidos políticos se reorganizaram, se dividindo em partido conservador e o partido mais liberal. Conservador querendo centralizar o poder na mão do imperador, ou de uma pessoa, ou de centralizar o poder, enquanto os liberais iriam um tipo ou uma espécie de uma democracia, na qual todo mundo, lógico, quando eu falo todo mundo, não entenda Zé lá da beira da esquina, não. Era um aristocrata, dono de terra, um poder. Os dois partidos representavam a classe dominante, defendiam a monarquia e a manutenção da mão de obra escrava. Todos os dois. Lembra, não querem uma mudança complexa de política, de tipo de governo, de sociedade, não. O que eles queriam era um pouco mais de poder descentralizado, a exemplo dos liberais. Sim, os donos de terra tivessem poder locais, eles já tinham. Mas e esse poder local pudesse influenciar o Brasil. Lembra que o Brasil não é o Brasil de hoje, na qual acontece uma coisa no Sudeste e o Norte consegue saber em alguns poucos segundos, usando internet, telefone, celular, entre tantas outras coisas. Num tempo não. Rio de Janeiro era muito distante do resto do Brasil. Mesmo sendo um pouco mais central, era muito distante. Para o cara lá do Norte ou Nordeste,
ser dominado por uma pessoa e lá no Sudeste seria constantemente uma briga eterna do que seria bom para o seu local. Por isso, os primeiros ministérios do Segundo Reinado eram compostos por liberais, que apoiavam o golpe da maioridade. Funcionou de 1940 a 1941 e ficou conhecido como Ministério dos Irmãos, sendo formado pelo irmão Cavalcante, Coutinho e Andrada. O gabinete ministerial sofria oposição da Câmara, formado na sua maioria por conservadores. Diante dessa situação, a Câmara dos Deputados foi dissolvida e marcada novas eleições. Os liberais estavam ainda no poder. Os liberais, por conseguirem fazer o golpe da maioridade, conseguiam participar também, eles participaram do golpe da maioridade, eles conseguiram manter o poder na mão deles. Mesmo a Câmara sendo, em sua maioria, conservadora, há um grande choque havendo o fechamento da Câmara dos Deputados. Para garantir a maioria dos deputados liberais, os membros do Partido Liberais, usando de violência, fraudaram as eleições e garantiram a maioria parlamentar. Tal episódio é conhecido como eleições do cacete. Os conservadores reagiram e exigiram que o imperador dissolvesse a Câmara, que havia sido eleita nas eleições do cacete. Adoro esse nome. Dom Pedro II demitiu o Ministério Liberal, nomeou o Ministério Conservador e marcou novas eleições, também marcada pelas fraudes. Fraudes no quais a gente pode falar sobre o voto do Cabresto, por exemplo, na qual, lembra daqueles donos de terra aristocratas que viviam em várias cidades, municípios, localizações longe do centro? Eles tinham um poder político de decidir o ia acontecer, na qual uma maioria da galera não tinha nem consciência política, na verdade não tem até hoje consciência política. Eles conseguiam manobrar facilmente as eleições para serem mais liberais ou mais conservadoras. Como eles queriam poder também, mais poder para eles, lógico, eles fizeram uma votação na qual os liberais foram escolhidos de primeira. Os conservadores não gostaram, mandaram fechar junto com Dom Pedro II e houve novas eleições e também é marcada por fraude. Quando uma eleição é aberta, na qual todo mundo pode ver em quem você votou, lógico que a chance de fraude é muito grande. Há uma vitória dos conservadores e um avanço de medidas centralizadoras provocaram uma reação dos liberais em São Paulo e Minas Gerais, a chamada Revolta Liberal de 1842. Em 1844, o imperador demitiu o gabinete conservador e nomeou um gabinete liberal, cuja principal decisão foi a criação da tarifa Alves Branco. Extinguiu as taxas preferenciais aos produtores ingleses. No ano de 1847 foi criado o cargo de presidente do Conselho do Ministro, implantado o parlamentarismo no Brasil. A tarifa Alves Branco é aquelas tarifas lá das chegadas da família real e no Brasil, um pouco antes da chegada da família real e no Brasil, cuja dava à Inglaterra um pouquinho mais de poder, tá certo? No ano de 1847 foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros e implantado o parlamentarismo do Brasil. Mas que parlamentarismo é esse? Vamos falar do parlamentarismo às avessas, na qual o executivo fica subordinado ao legislativo. Parlamentarismo acontece, por exemplo, na Inglaterra, na qual o rei
tem poderes superiores em tese ao primeiro-ministro, aqui foi o inverso. Colocaram o parlamentarismo, o regime político, onde o partido e detém a maioria do parlamento e o primeiro-ministro, que é o chefe do governo e comanda o poder executivo. Desta forma, o executivo é subordinado ao legislativo. No Brasil, ao contrário, o primeiro-ministro era escolhido pelo imperador, ou seja, inverso, parlamentarismo às avessas. Se a Câmara não tivesse uma maioria de, de parlamentares do partido no ministério adotado, ele seria dissolvido e novas eleições seriam marcadas. A política externa, e foi uma das principais, uma das mais importantes no período imperial. A política externa brasileira, durante o segundo reinado, foi marcada por conflitos na região da Prata. A região do Prata é a região, se você olhar no rio, ali onde passa o Argentina, Uruguai, é um rio, lá passa um rio, o Rio da Prata, na qual existia um grande transporte de metais preciosos vindo do oeste americano, sul-americano. E por ele passava metais preciosos e todo mundo iria um pedacinho desse rio para cobrar impostos ou para tentar pegar um pouquinho desse dinheiro. Responsável pela Guerra do Paraguai, por atritos diplomáticos com a Inglaterra, gerando a chamada questão Christie. Vamos falar primeiro da questão Christie. A questão Christie foi a influência da Inglaterra no Brasil. Está presente desde antes da nossa independência. Com a assinatura do Tratado de 1810, a Inglaterra ganha privilégios econômicos. Com a independência do Brasil, em 1822, a Inglaterra impõe, como forma de reconhecer a independência, a renovação dos Tratados de 1810. Ademais, o Brasil era independente financeiramente da Grã-Bretanha. Lembra que em 1810 dava vantagem política e econômica à Inglaterra no Brasil. Entre tantas outras coisas, o inglês não poderia ser julgado teria feito no Brasil por juízes brasileiros, em si inglês, fora o fator econômico, e pagaria uma taxa bem mais barata. Durante o segundo reinado, as relações entre o Brasil e Inglaterra conhecem sucessivos atritos que culminaram um rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. As hostilidades entre o Brasil e a Inglaterra começaram em 1844, com a aprovação da tarifa Alves Branco, que acabou com as vantagens comerciais que a Inglaterra tinha no Brasil. A resposta do governo britânico foi a aprovação do Bill Aberdeen. Lembra que Bill Aberdeen proibiu o tráfico de escravos no Oceano Atlântico, tá certo? Principalmente no Oceano Atlântico Sul. E a resposta a pressões ingleses foi no ano de 1850, foi a promulgação Lei Eusébio de Queiroz. É a chamada Lei para Inglês Ver, que acabava ou extinguia definitivamente o tráfico negreiro aqui no Brasil. Em 1863, sob a medida de Leopoldo I, rei da Bélgica, ficou estabelecido que a Inglaterra deveria pedir desculpa ao governo brasileiro pelo ocorrido com marinheiros da cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu foi o seguinte: o Brasil atacou um navio inglês, tá certo? Aqui no Brasil, e os ingleses queriam impostos e fosse pago. O Brasil pagou e teria sido de ruim, pagou financeiramente todos os custos, mas a Inglaterra ainda exigia uma desculpa do Brasil. Em 1863, sob a medida de Leopoldo I, o rei da Bélgica, ficou estabelecido que a Inglaterra teria que pedir desculpa ao Brasil, mas o Brasil teria que pagar sim os prejuízos ingleses.
Diante a negativa da Inglaterra, o Brasil rompe relações com os ingleses, que foi resolvido um tempo na qual a Inglaterra saberia e não poderia perder a, a economia, e o Brasil poderia trazer para ele, e pediu desculpa, e houve sim uma volta da aliança. Já lá no Prata, em 1851 a 1870, o governo brasileiro realiza intervenções militares na região platina, formada pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Os movimentos dessas intervenções eram as disputas territoriais. Todo mundo iria um pedacinho, nem que seja bem pequenininho, desse Rio do Prata. Uma tentativa de impedir a formação de um Estado poderoso rival, garantir a livre navegação dos rios da Bacia do Prata, no Paraguai, Paraná e Uruguai. Isso aqui acabou a formação do país Uruguai, tá certo? Já o Brasil não de fato conseguiu vencer essas pequenas disputas, e houve a formação do país Uruguai. Mais para frente existia outra confusão sul-americana, que foi a Guerra do Paraguai. O Paraguai se constitui em uma exceção da América. Ele era um país, por não ter grandes chamativos econômicos, conseguiu uma relativa autonomia. E com essa autonomia, conseguiu produzir um tipo de governo bem justo, inclusive, na qual existia uma distribuição boa de renda, existia um tipo de governo mais justo, pois não atraía nenhum tipo de governo para controlar. E isso, para a maioria dos países sul-americanos, e tinha um tipo de governo mais imperial, e para a Inglaterra não era uma boa opção manter do seu lado um país tão bem estruturado. Medo de que a população o visse e fizesse, por que a gente também não é assim? Assim, há uma luta entre as grandes potências sul-americanas no momento. As atividades econômicas essenciais eram controladas pelo Estado no Paraguai. A balança comercial apresentava saldos favoráveis, garantindo a estabilidade da moeda, criando as condições para um desenvolvimento autossustentável sem recorrer ao capital estrangeiro. Isso, para outros países, era um absurdo. A Inglaterra via isso como uma coisa ruim. O próprio Brasil via isso como um mau exemplo. Solano Lopes, presidente do país, do Paraguai, a partir de 1862, iniciou uma política expansionista, procurando ampliar o território paraguai. Ele iria chegar até o oceano. O objetivo desta política era conseguir acesso ao Oceano Atlântico para garantir a continuidade do desenvolvimento econômico da nação. A expansão territorial do Paraguai deu-se uma anexação nas regiões da Argentina, Uruguai e Brasil. Ademais, a Inglaterra não via com bons olhos o desenvolvimento autônomo do Paraguai, achando necessário destruir este modelo econômico. Assim, assim dá início à Guerra do Paraguai. No ano de 1864, o governo paraguai aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda e invadiu Mato Grosso, levando o Brasil a declarar guerra ao Paraguai. Em 1865 é formada a Tríplice Aliança, brasileiros, argentinos e uruguaios, mantinham a Inglaterra. A Inglaterra não participa diretamente, só participa um auxílio econômico de tropa, treinamentos, armamentos, roupas, tudo mais, mas não há uma participação direta. E as consequências dessa guerra muita gente morreu. Quase 2/3 da população, 75% da população masculina do Paraguai foi reduzida a pó, e tornando-se um dos países mais pobres do mundo. Para o Brasil, a participação na guerra contribuiu ao aumento da dívida externa,
principalmente a Inglaterra, que não emprestou e sim vendeu muita coisa e morte de aproximadamente 40 mil brasileiros. A Inglaterra foi a grande beneficiada com a guerra, pois acabou uma experiência econômica do Paraguai na região. E seus empréstimos reafirmaram a dependência financeira do Brasil, Argentina e Uruguai com a Inglaterra. A Guerra do Paraguai marca o início da decadência do Segundo Reinado em razão do fortalecimento político do exército e torna-se um foco abolicionista e republicano. A economia do Segundo Reinado, entre tantos, tantos outros polos econômicos, a gente pode fortalecer o uso do café. O café que tem início no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e tem um auge no Oeste Paulista, são, sem dúvida, o centro econômico do Brasil no momento, tá certo? Esse centro econômico fez muito, muito dinheiro, podendo você ter muito dinheiro e sem o gastar, reinvestir em outros ramos da economia. Há, sim, um pequeno surto de modernização e industrialização no Brasil no período. Desenvolvimento urbano, dos meios de transporte, desenvolvimento dos meios de comunicação, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre e um pequeno surto industrial, um Barão de Mauá. Lembrando, essa substituição do trabalho escravo para o trabalho livre não é uma coisa rápida, é uma coisa que demora um determinado período de tempo, na qual existe uma grande vinda de trabalhadores livres de fora do Brasil para o Brasil, uma grande chamada para que eles pudessem arrecadar dinheiro no Brasil e poder sustentar suas famílias na Europa. Lógico, se tratando do Brasil, isso não seria fácil, já e muitos trabalhadores livres vinham no Brasil e já chegavam no Brasil devendo e passavam o resto da vida devendo dinheiro, e isso fez com que o Brasil não fosse muito bem visto fora daqui. Mas, tio, por que existia esse tipo de parceria, né? Eles chamam, né? É o sistema de parceria. Porque para vir para o Brasil, os europeus não tinham condição financeira de pagar o navio. Então, haveria um investimento do governo brasileiro para trazê-los para cá, e isso acarretaria uma dívida do pessoal. E isso eles já chegavam em dívida para se alimentar, faziam mais dívidas e acabavam trabalhando para criar as dívidas. Mas, tio, por que foi necessário o uso do trabalho livre? A Inglaterra, e já mandava no Brasil economicamente, também resolveu mandar no Brasil politicamente, fazendo com que o Brasil proibisse o tráfico negreiro inicialmente e depois o uso de trabalho escravo. Não porque a Inglaterra é uma boa pessoa, não que a Inglaterra era um bom político, e fofinho. Não, eles queriam mais mercado consumidor, já e escravo não compra, e sim assalariado. Isso a gente já falou. Outra coisa, e também podemos salientar, e nesse período há uma implementação da Lei de Terras. Tio, o que é a Lei de Terras? A Lei de Terras era uma forma de gerenciar a terra no Brasil. A partir dessa Lei de Terras, só poderia ter terra no Brasil quem comprovasse juridicamente ou no cartório. Teria que ter a folha, a planta, o boleto, né, pago, dizendo que a terra era sua. Isso causava, e muito estrangeiro, ao chegar no Brasil, não conseguiria pegar aquela terrinha dele. Só chegar e dizer, essa terra é minha. Não poderia já e precisaria comprovar. E isso fez com que os grandes proprietários de terra ganhassem cada vez mais terra. Já era fácil para eles, líderes políticos e
líderes econômicos locais, comprovado de alguma forma é que aquela terra era deles. Há muito uso, por exemplo, de grilheiros, que é você botar uma folha dentro de uma gaveta cheio de grilinho. Demorava um tempo, onde você tirava, a folha parecia ser velha, desgastada. Lógico, se é velha e desgastada é oficial, né? Não é nada e foi escrito hoje. Comprovando assim a terra para ele. Fazendo com que os estrangeiros não conseguissem terra e tivessem, de fato, trabalhar na terra dos outros. Esse pequeno surto industrial é muito interessante. O café em alta, gerando um dinheiro absurdo. Alguns empresários, alguns donos de terra, tentaram, assim, encontrar outras formas de arrecadar dinheiro financeiro. O desenvolvimento industrial brasileiro está relacionado à promoção em 1844 da tarifa Alves Brancos, que aumentou a taxa alfandegária sobre artigos importados. O fim do tráfico negreiro foi um fator e também favoreceu o florescimento industrial, pois os capitais destinados ao comércio de escravos passaram a ser empregados em outros empreendimentos. E com a vinda dos imigrantes e da consolidação do trabalho assalariado, houve ampliação no mercado consumidor. O Barão de Mauá, sim, tentou fazer um pequeno surto econômico industrial. O maior destaque industrial do período foi Ineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Dirigiu inúmeros empreendimentos, tais como bancos, ampanhas de gás, navegação, estrada de ferro, fundição, fábrica de velas, no âmbito das comunicações. Trabalhou na instalação de um cabo submarino ligando o Brasil à Europa. O surto industrial e a chamada Era Mauá entraram em crise a partir de 1860, com a tarifa Silva Ferraz e substituiu a tarifa Alves Branco, e houve uma redução das taxas de importação, e a concorrência inglesa foi fatal para os empreendimentos de Mauá. O movimento abolicionista foi um movimento que a gente precisa parar e trabalhar com mais calma. Por isso, eu vou fazer um vídeo propriamente só sobre isso. Vamos falar o que levou o fim do período imperial para o início da República. Podemos falar sobre a questão religiosa, questão militar, tá certo? Primeiro, a religiosa. Existia uma lei dentro da Constituição e dava ao imperador total ou um grande controle religioso dentro da igreja. Decisões dos bispos, se pode ou não pode rezar, ter festas, ou até mesmo eventos dentro da religião, dentro da igreja, tudo seria controlado, ou a maior parte seria controlado pelo imperador. Até que isso já não era muito legal para a igreja. Até aparecer a bula Silabus e proibia totalmente a intervenção proibia totalmente e os maçons estivessem dentro da igreja. Mas Dom Pedro II era maçom e negou, disse: não, isso não vai rolar. E não, sai. O imperador, membro da maçonaria, rejeitou a bula, porém 2 bispos obedeceram o Papa e expulsaram os parocos ligados à maçonaria. Os bispos foram condenados à prisão ou trabalho forçado, sendo anistiados pouco depois. Os bispos eram Dom Vidal de Oliveira e de Olinda e Dom Antônio de Macedo, lá de Belém. O episódio deixou claro que, caso houvesse uma inspiração contra a monarquia, esta não receberia o apoio da igreja. Temos a questão militar, na qual existe, desde da Guerra do Paraguai, uma força militar
um aumento do poder da do vamos dizer assim, da influência militar no Brasil. Os militares nesse momento não tinham tanto, vamos dizer assim, não ganhava tanto bônus, e sim muitos ônus. A insatisfação política, as ideias positivistas e o baixo soldo levaram os militares a, através da imprensa, a criticarem a monarquia. As ideias positivistas, o positivismo é muito usado no militarismo. É aquela ideia de organizar tudo. Você ser bem organizado e projetar grandes acontecimentos. Em 1883, o tenente-coronel Sena Madureira criticou as reformas no sistema de aposentadoria militar, sendo punido. O governo proibiu qualquer tipo de declaração política dos militares à imprensa. Em 1885, o coronel Cunha Matos do Piauí utilizou-se da imprensa para defender-se das acusações de desonesto, sendo preso por 48 horas. A punição provocou um mal-estar na alta oficialidade, reclamando da interferência civil sobre os assuntos militares. Entre os oficiais descontentes com a monarquia estava Marechal Deodoro da Fonseca, o patrono do nosso exército. Lembrando que a isso também podemos adicionar que os militares não queriam que continuassem o tráfico, os escravos, pois na hora da guerra do Paraguai, muitos deles tiveram contato com escravos e escravos eram amigos deles, e por isso também não queriam o fim do absolutismo, do trabalho escravo. Também temos a ideia de que o movimento republicano foi todo um conjunto de fatores. O movimento republicano iniciou-se em 1870, uma fundação Clube Republicano e do jornal A República, e o lançamento do Manifesto Republicano. Os partidos republicanos presentes duas correntes, os evolucionistas, liderados por Quitino Bocaiúva, que defendia a via pacífica para atingir o poder, e os revolucionários, sob a liderança de Silva Jardim, que pregavam a revolução e a participação popular. O movimento de 15 de novembro foi conduzido pelos evolucionistas. Entre os republicanos militares, a ideia de Auguste Comte foram muito difundidas, principalmente por Benjamin Constant. E por isso há uma proclamação da República. Três fatores levaram muito à República. Três grandes movimentos quebraram a perna do nosso querido imperador do Brasil. O primeiro foi o próprio absolutismo. Absolutismo não. O primeiro, a gente pode retornar, é o abolicionismo, na qual houve sim os escravos deixaram de ser escravos, e por isso muita gente foi para um lado. De um lado, a gente tem os donos de terra irritados com o governo por perderem seus trabalhadores, e de outro lado tinha os próprios escravos, era mais ligado aos escravos, e também não achou isso muito legal. Eles não gostaram, e houve o abolicionismo, sim, eles gostaram, mas como foi feito foi muito terrível. Liberar os escravos, fazer assim, ó, vocês também não são mais escravos, mas você não tem apoio nenhum do governo. Se virem. Em uma sociedade full preconceituosa, muita gente morreu de fome. Há um aumento gigante dos assaltos e tudo mais. Não porque eles são pessoas ruins, só que na hora da fome tudo vale. Outro fator também foi a questão religiosa, como a gente viu, e a questão militar. Todos os três são muito importantes para que todo o Brasil ficasse contra esse tipo de governo, tá certo? E por isso finalizamos hoje, tá certo? Sábado irei postar um vídeo
sobre o absolutismo, abolicionismo, muito bom, dá uma lida, e vou fazer pequenos vídeos sobre revoluções. Tranquilo? Então, até a próxima.